Olha, além da Polícia Federal, Bolsonaro também responde a outras dezenas de inquéritos no STF, na Justiça Eleitoral. Nós falamos aqui, Tardelli, Bolsonaro vem sofrendo perseguição política ou as investigações são fundamentadas? Bolsonaro veio para a planície, onde ele não conhecia há muitos e muitos anos. Ele foi deputado federal por 37, né? 37 anos, se não me engano. Eu vou pesquisar enquanto você fala. E mais 4 anos de presidência. Pelo menos 40 anos ele esteve sob jurisdição direta do Supremo Tribunal Federal. Ele tinha essa prerrogativa de função, né? E o que significa para o nosso... Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: quando eu sou subordinado, sou jurisdicionado do Supremo, eu tenho 11 juízes para me julgar e um promotor, que é o Procurador-Geral da República. Quando eu perco e sou um cidadão comum, como nós todos aqui somos cidadãos comuns, todos os juízes e todos os promotores poderão, eventualmente, nos perturbar. Claro que a partir de agora, quando ele sai para a planície, ele está muito mais desprotegido, ele está muito mais exposto. Eu acho que Bolsonaro vai enfrentar uma série gigantesca de questionamentos. Pelos muitos que ele fez. Agora, isso é persegui-lo? Pergunta difícil a gente responder se isso é uma perseguição de todos contra ele. Porque se houvesse um só perseguindo, certo? Um John Wayne, aí, um Vingador, um Arnold Schwarzenegger que o perseguisse, tudo bem, a gente poderia dizer isso. Agora, ele começa a sentir o que é o cidadão comum. Ele vai experimentar as mazelas de nossa justiça criminal, onde as pessoas creem muito mais nas versões acusatórias, onde ele vai estar cada vez mais isolado e solitário nas versões defensivas, né? Ele será um cidadão comum, certo? Só que a justiça que irá para ele virá com uma fúria incomum. Tem 40 anos de despreparo dele, dessa vida de pessoas comuns que nós temos. Não desejo ele boa sorte, não gosto dele, mas também peço e torço para que as garantias constitucionais sejam efetivamente respeitadas. 2, presunção de inocência. Presunção de legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem um processo regular. Se nós não aplicarmos a ele as garantias processuais, nós poderemos fazer dele, certo, um objeto de manipulação que deixaria de ser justiça e passaria a ser uma outra coisa que eu não sei o nome que se poderia dar, mas que justiça efetivamente não seria. Bom, Bolsonaro foi deputado federal por 27 anos, desde 1990. Respondendo aqui, Samanta, Bolsonaro vem sofrendo perseguição política ou as investigações são fundamentadas? Não, as investigações têm indícios que justificam a sua instauração, mas a gente tem que reconhecer que a história é contada pelos vencedores. É claro que quem perde a eleição fica com as mazelas de quem perdeu a eleição. Eu discordo do Tardelli quando coloca que ele viveu esse tempo todo como deputado federal, tendo ali o Supremo Tribunal Federal como seu órgão julgador e que isso distancie da realidade. Eu não sei se ser julgado hoje pela instância comum não é muitas vezes melhor do que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Até porque das decisões do Supremo Tribunal Federal não cabem mais recurso, porque não existe nenhum órgão do Judiciário acima do STF. Na nossa Justiça Comum, ele vai ter assegurado, como também teria no STF, ampla defesa e contraditório, mas isso vai passar pela primeira instância, pela segunda instância, pelo STJ, até talvez chegar ao STF, ou seja, vão ter mais condições de que ele possa exercer a sua defesa. A questão da solidão é algo inerente a quem perdeu uma eleição, não é? Você não está do lado dos vencedores, mas eu vou fazer uma provocação. Será que
que essas investigações ocorreriam caso o presidente Bolsonaro tivesse ganho as eleições? Haveria toda essa fúria em instaurar, não é, esses inquéritos? Claro que não seriam na justiça comum, porque ele teria prerrogativa de foro, mas o Procurador-Geral da República iria fazer questão de fazer toda essa apuração, de declarar a inegibilidade dele no Tribunal Superior Eleitoral se ele tivesse ganho as eleições, não é, num processo eleitoral que ele tanto criticou? Eu fico com essa dúvida no ar. Muito bem, Tardelli. Eu adoro as provocações da Samantha, porque elas são muito inteligentes e são bastante pontuais, assim, sabe? Ela lanceta no ponto certo. Eu diria, Samantha, que se ele tivesse ganhado as eleições, ele não seria perturbado. Há uma frase, né, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que Machado de Assis dizia: ao vencedor as batatas. Né? O poder faz com que as pessoas se acostumem tanto a ele que elas percam a noção de que um dia que esse poder acabar, elas estarão sem a proteção, a couraça gigantesca e inquebrantável que esse poder pode lhes dar. Eu concordo com a Samantha em muita coisa. Eu acho que a gente trabalha muito dentro de um aspecto legalista, né? E essa provocação é uma provocação que eu me faço, certo? Eu também me faço. Até que ponto nós teríamos estas situações se o quadro permanecesse aquele que foi de 2018? O que a gente pode dizer é que a vida na planície é sujeita a sol, tempestades, nevascas, quedas, cachoeiras e muita pedreira pela frente, né? O caminho do Bolsonaro não está pavimentado. Me desculpe até a ignorância, mas se Bolsonaro tivesse levado essa eleição, nós também teríamos questionamento às urnas. Talvez muitas das investigações ficariam para trás, né? O questionamento às próprias urnas e até o 8 de janeiro, né? Lu, se ele tivesse ganho, acho que o 8 de janeiro não ocorreria, né? Acho que seria um raciocínio lógico. Agora, os questionamentos que ele fez às urnas, ele fez durante todo o processo eleitoral, a reunião com os embaixadores também. A pergunta que eu faço é: haveria toda essa intenção de instaurar inquérito, de investigar a conduta do presidente da República, que questionou? Isso é fato. Ele questionou. A reunião com os embaixadores ele fez. Mas existiria essa intenção de criminalizá-lo? Não é? Por isso que a pergunta, logo que você fez no início do nosso debate, é: há alguma perseguição ao presidente Bolsonaro? E eu digo, isso faz parte do próprio sistema. Quando se perde umas eleições, os ganhadores, né, tendem a sempre digamos assim, desqualificar o seu adversário. A mesma coisa aconteceu quando o Bolsonaro ganhou as eleições em relação aos seus opositores de esquerda, ou seja, isso faz parte da democracia. O que eu acho que a gente tem que verificar é que o nosso sistema tem que atuar independentemente disso, ou seja, apenas quando efetivamente existem elementos que demonstrem que aquele candidato, aquele ex-presidente ou não, atentou contra a ordem jurídica vigente. O que eu acho é que ainda há poucos indícios que comprovem que o presidente da República foi o mentor intelectual de 8 de janeiro, ou que ele efetivamente, ao fazer uma reunião com os embaixadores, quis derrubar todo o sistema eleitoral. Isso não faz parte até de uma função de presidente da República, de discutir isso ou não com embaixadores. É claro que a conotação que se dá quando ele perde a eleição e depois dos atos de 8 de janeiro, que foi um atentado contra a democracia injustificável, que todos aqueles que participaram financiando ou executando devem ser punidos, não é, com rigor da lei, acabam fazendo com que essas investigações ganhem outros contornos. Por quê? Porque todo mundo está indignado com o que aconteceu. Mas eu confio no nosso sistema e sei que, com ampla defesa e contraditório, tudo vai ficar esclarecido, ainda mais reforçado com a CPMI, que vai trazer muitos elementos que ainda não vieram à tona para o debate e, com certeza, a sociedade vai ganhar com isso. Muito bem, Tardelli. A Samantha colocou um problemaço aí nas questões do Bolsonaro de ser mentor intelectual, porque intelectual para ele é difícil, né? Não posso rir. Eu tenho que ser minimamente isenta aqui. É difícil não. É uma acusação. É difícil. É uma acusação, eu diria que é um crime impossível quase, assim, sabe?
Porque nós tivemos 4 anos de exibição de negacionismo, terraplanismos e... certo? Que eu quase vou começar a pensar melhor agora no que a Samantha me disse. Já vou começar a pensar nisso. Será que ele poderia ser mentor intelectual de alguma coisa? Se for, por isso que não deu certo. Samantha, você tem 1 minuto. Bom, Tardelli, eu acho que as falas equivocadas do Bolsonaro, eu não sei se isso é algo que ficou exclusivo do Bolsonaro, é de quem está no presidente da República, porque o atual também não foge muito disso, com algumas falas bastante infelizes. Eu acho que o que falta, e digo isso com muita tranquilidade para todos os presidentes da República, pelo menos o atual e o antigo, é um comprometimento com a liturgia do cargo, né? Um presidente da República não pode falar tudo o que pensa, porque o que ele fala tem um impacto muito grande na sociedade, mas nem por isso nós podemos criminalizar um presidente da República por exercer o direito consagrado na Constituição, que é o direito à liberdade de expressão. E isso é um dos fundamentos da nossa República e graças a isso nós temos uma democracia vigente, porque temos liberdade de expressão e liberdade de imprensa.